Vamos começar. Boa tarde a todos, me chamo Leudo. Boa tarde, Leudo. Começar com a nossa oração, tá? Jesus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui nessa tarde. Abençoa cada um aqui, Senhor, tocando o coração de cada um, abrindo a mente de cada um, e que teu Santo Espírito se faça presente aqui, Senhor, de forma palpável, de forma que a gente possa te sentir, Senhor. Que cada um aqui aprenda e comece a enraizar esses conhecimentos para que realmente saiam daqui dessa clínica e nunca mais volte a usar substância nenhuma, Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, que eles tenham uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de serenidade, uma vida tranquila, Pai. Ilumina, Senhor. Eu te peço no nome do teu santo filho, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre crenças. Quando a gente fala em crenças, a primeira imagem que vem é sobre religião, né, ou Deus, ou qualquer coisa desse tipo. Mas eu falo de crenças no sentido da crença que nós formamos de nós mesmos. O que é que eu acredito de mim mesmo é aquilo que vai ser. Então tem uma frase do Henry Ford que diz assim: se você pensa que vai dar certo, ou se você pensa que vai dar errado, você está certo. Então não importa se você pensa que vai dar certo ou vai dar errado, você vai estar certo. Aquele pensamento, aquela crença, aquilo que você acredita, ou se você acredita que vai dar certo ou que acredita que vai dar errado, você vai estar certo. Vai acontecer. Então precisamos saber quais são as crenças que estão enraizadas na gente a respeito de nós mesmos. O que é que eu acredito de mim? O que é que eu tenho certeza que eu sou? Então eu vejo muitas pessoas dizendo: porque eu sou assim, eu sou colérico, eu sou preguiçoso, eu sou. Na Bíblia diz que um dos nomes de Deus é eu sou. Então quando a gente afirma eu sou, é tão poderoso que vocês não têm ideia. Então, quando eu digo que eu sou determinada coisa, eu estou afirmando e alimentando mais essa crença sobre mim. Tem gente que tem baixo autoestima, né? Então, o que você acredita sobre você? Você acredita que você pode melhorar? Se você acredita que pode ou se você acredita que não pode, as duas formas você está certo. O que você acreditar, você vai estar muito mais fácil de acessar. Vai ser muito mais fácil de acessar. Porque não adianta eu tentar uma recuperação se eu acredito lá no fundo que eu não vou me recuperar. Eu primeiro de tudo preciso trabalhar a minha mente e acreditar que sim, eu posso me recuperar. Mas tem que ser uma crença não só de boca para fora. Tem que ser uma crença enraizada mesmo. Acreditar, se eu jogar aqui essa caixa no chão, vocês acreditam que ela vai cair no chão, né? Ó. Esse mesmo acreditar é a crença que vocês devem ter em relação à recuperação. Vocês têm que acreditar com toda certeza, sem nenhuma dúvida no mundo, de que vocês vão se recuperar. Porque se não acreditar que vocês vão se recuperar, não tem como se recuperar. Então a primeira coisa é não colocar pensamentos destrutivos na nossa mente. Dizer: eu não consigo, eu sou um fracasso. Isso. A gente precisa estar alimentando a nossa mente de pensamentos positivos o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Por isso que eu bato tanto na tecla de músicas com letras negativas, filmes com imagens negativas, tudo que a gente vê, conversas negativas, pessoas negativas. A gente tem que se afastar de tudo isso, porque isso vai estar alimentando nossa mente, alimentando. Então se torna o que? Um hábito, e depois se torna uma crença. Quando se torna uma crença, é muito mais difícil de você mudar. Por quê? Porque virou uma crença. Você acredita piamente. Por isso que é tão difícil algumas pessoas aceitarem mudar de religião, porque é uma crença que elas carregam desde criança.
Tem gente que essas crenças são instaladas de duas maneiras. A primeira maneira que a crença é instalada é através de um forte impacto emocional. Um trauma, um grito quando você era criança, algo que aconteceu e que você ficou com aquela crença. Alguém que lhe falou, alguma autoridade, certo? E essa autoridade a gente tem que ter muito cuidado nos P's. Na letra P, é pai, é padrasto, é pastor, é padre, é policial, é algum dessas figuras de autoridade na nossa vida. Logo, as primeiras figuras de autoridade são os pais, né? Mas tem outros P's também, professor, né? Então, essas figuras de autoridade, quando eles falam alguma coisa pra gente, e a gente é criança, a gente acredita que aquilo ali é a verdade absoluta, a gente cria uma crença. Quando uma figura de autoridade diz assim, ó, como a mãe é uma figura de autoridade, a mãe diz, homem nenhum não presta. Ela tá fala para uma filha, né? Homem nenhum não presta. Ela tá colocando aquilo ali, não porque homem nenhum não presta, foi porque a experiência dela com homens não prestou, então ela tá replicando. Só que a pessoa que escuta, a filha que escuta aquilo, ela vai tomar aquilo como uma verdade. Às vezes, uma palavra, né, uma maldição que um pai joga sobre um filho, né? O meu pai chegou a me chamar, você é um vagabundo. Então, na minha cabeça, eu cresci achando que eu era um vagabundo. Eu trouxe aquilo ali para mim. Então, a gente precisa prestar muita atenção nas crenças que nós estamos formando. Então, uma das formas de absorver uma ideia e tornar aquilo uma crença é por um forte impacto emocional. E a outra forma é por repetição. Você repete tanto uma coisa que aquilo ali vira uma crença. E aí você acredita piamente que é verdade absoluta aquilo ali. Então, crenças sobre relacionamento, crenças sobre Deus, crenças sobre o universo, crenças... Tudo aquilo que a gente aprendeu de ciência, a gente acredita piamente, porque foi um professor que nos falou e a gente era criança. Então, aquilo ali é uma crença. Se alguém chegar assim e dizer, rapaz, tudo que tu aprendeu sobre matemática é mentira. É muito difícil você desacreditar, porque virou uma crença completamente, né? Uma crença muito forte. São leis científicas. Então, quando a gente vai estudando, né, sobre neurociência, sobre ferramentas de coach, sobre terapia, psicoterapia, hipnoterapia, programação neurolinguística, todas essas questões, a gente vai entendendo que a gente precisa desfazer essas crenças. Mas como? Não tem como desfazer uma crença. A gente precisa criar novas crenças em cima daquela. Então existem muitas memórias. Vamos dizer que na minha vida tem uma memória ruim, tem outra memória ruim, tem outra memória ruim, tem outra memória ruim, tem outra memória ruim. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a colocar novas memórias boas em cima daquela memória ruim. Novas memórias boas, né? Para que eu comece a criar novas crenças. Crenças muito enraizadas são bem difíceis de tirar. São bem difíceis de tirar. Talvez algumas pessoas começam a criar uma crença de que é muito difícil parar de usar droga porque ela já repetiu tantas vezes, não só o uso, mas a entrada em clínica, aí sai da clínica, tem recuperação, aí tem a recaída, aí depois entra na clínica, aí sai e ela começa a criar uma crença de que não tem jeito. Se ela criar essa crença de que não tem jeito, realmente não vai ter jeito. Precisa criar uma nova crença, né, de que tem jeito sim. E quais são as crenças que eu estou criando de mim mesmo? Qual é a crença de capacidade? Será que eu sou capaz? Eu sou capaz de vencer na vida, eu sou capaz de ser próspero, eu sou capaz de ser rico, eu sou capaz de ser saudável, eu sou capaz... Você acredita que você é capaz de ter uma vida plena, uma vida boa, uma vida em paz, uma vida... Sabe? Primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa mente é a crença da capacidade. Outra crença também, além da crença de capacidade, é a crença de identidade. Quem eu sou? Quem eu sou?
Ah, porque eu sou Leo. Não, esse é o meu nome. Quem eu sou realmente, quem eu sou nesse mundo. Então, isso é uma crença muito forte. Tem gente que tem uma crença tão grande que diz, não sou nada. E ela acredita que ela não é nada. Sabe? Precisamos buscar alimentar uma crença poderosa e forte sobre nós mesmos. Porque cada um aqui é um filho amado de Deus, certo? Cada um aqui é perdoado, né? Cada um aqui é escolhido, só que nem todos acreditam. A gente precisa acreditar nessas crenças e alimentar as crenças positivas. Porque existem crenças positivas e crenças negativas. Crenças positivas e crenças negativas. O que é que você pensa de positivo de você mesmo? E o que é que você pensa de negativo de você mesmo? Você precisa alimentar o positivo e deixar o negativo morrer de fome. Porque é aquela velha historinha, né? O lobo bom e o lobo mau. Qual é o mais forte? O que você alimenta mais. Tem um pensamento bom e um pensamento mau. Qual é o mais forte? O que você alimenta mais. Por isso que é tão importante no nosso dia a dia a gente estar alimentando a nossa mente de coisas boas, de boas informações. Sabe quanto tempo eu não tenho televisão na minha casa? Vai fazer uns 15 anos que eu não tenho televisão. Assim, canal aberto, né? Globo, SBT, Record. Faz mais ou menos quase 15 anos que eu não tenho televisão. Ah, Leandro, mas tu vai ficar alienado, tu vai ficar por fora de todas. Não fico. Porque de um jeito ou de outro, o que é importante para mim vai chegar até a mim. Tá aí. O que é que eu passei pela pandemia todinha sem ver um telejornal. Porque só tava passando coisa ruim o tempo todo era morte, era não sei o que, não sei o que. Pra que eu vou ver uma notícia ruim? Nosso cérebro, ele se vicia em informações. Se eu tô todo dia vendo informação ruim, quando eu paro de ver informação ruim, parece que eu fico procurando coisa ruim. E isso é inconsciente. É inconsciente. Então, a gente precisa ver coisa boa. Começou a notícia ruim, pum, eu desligo. Eu tenho o meu Instagram. Se eu tô rolando aqui, ó, notícia ruim, eu deixo de seguir. Notícia ruim, eu deixo de seguir. Ah, porque a Vale quebrou lá, não sei o que, e inundou uma cidade inteira de água e não sei quantas pessoas morreram. Sim, eu posso fazer alguma coisa para ajudar? Não posso, então vou deixar de ver essa notícia. Para mim, o que eu posso fazer para ajudar é no meu ciclo de convivência. Porque eu não posso. É a velha oração da serenidade, né? Que a gente precisa saber o que está no meu alcance, para que Deus me conceda serenidade, para que o que eu não posso modificar, eu tenha serenidade. O que eu posso modificar, eu tenho coragem. E eu preciso da sabedoria para distinguir entre as duas. Eu comecei a ter essa sabedoria de saber que eu não posso modificar as crenças ruins, mas eu posso modificar o que chega até o meu cérebro. O que é que vai chegar na minha mente é o quê? Através dos meus sentidos. Nada mais. Tudo através dos sentidos. Tudo que eu ouço, tudo que eu vejo, tudo que eu sinto. Vai para a minha mente. Na minha mente vai ter um filtro, que é a minha vivência. Então, dentro da minha mente, todas as informações vão passar pelo filtro das minhas vivências, dos meus valores, das minhas crenças. E aí, depois que ela passa pelo filtro, eu vou ter o quê? Um comportamento. Então, primeiro vem a informação chega na mente, através daquela informação, vai passar por um filtro, e eu vou ter um sentimento, e depois do sentimento eu vou ter um comportamento. Né? Isso aí é programação neurolinguística. A gente tem que aprender a programar nossa mente para a gente receber informações boas, para a gente filtrar, para a gente ter sentimentos bons, para ter atitudes boas. Mas isso é um treino, do mesmo jeito da academia. Repetição, de ver informações boas, de procurar informações boas, de buscar conversas boas, músicas boas, filmes legais. A galera... Teve uma vez que uma pessoa chegou pra mim, Leandro, eu tô tendo tantos pesadelos, aí eu fui ver, mas como é que é o teu dia a dia? Qual é o teu gosto de filme e tal? Eu gosto de filme de terror. Eu disse, meu amigo, como é que tu não quer ter pesadelo, né? Só vê desgraça, filme de terror,
filme de narcotráfico, filme de violência, filme de morte, filme de guerra, o tempo todo. Procurem alimentar a mente de coisas boas, para que o resultado seja coisa boa. E aí, voltando para a questão da crença, qual é a crença que eu estou tendo hoje de mim mesmo? Qual é a crença que eu quero ter de mim mesmo? Ah, Leudo, eu creio que não sou capaz, né? Capaz de quê, né? Primeiro, o que é que eu quero? Qual é a vida que eu quero ter? E se eu acredito que eu sou capaz, se eu tenho uma crença que eu sou capaz, né? Uma crença íntima mesmo, de todo o coração, eu creio que eu sou capaz. Se você crê, tem essa crença que você pode mudar e que você vai mudar, é muito mais fácil, o caminho encurta muito. Porque tem um ditado que diz assim, toda crença é autorrealizável. Se o cara crê que ele é um ótimo empresário e que ele nunca vai ficar pobre porque ele sabe fazer dinheiro, amigo, pode tirar o dinheiro todinho dele, ele faz de novo. Se o cara crê que ele é um ótimo marido, se o cara crê que ele é um ótimo atleta, se o cara crê, sabe, se a pessoa crê, se a mulher crê que ela vai encontrar um ótimo marido, mas se ela diz assim, nenhum homem presta, se ela crê nisso, que ela aprendeu desde criança sobre isso, ela vai encontrar o quê? Homens que não prestam. Agora, se ela crê que sim, existem homens bons no mundo e eu vou encontrar um homem bom no mundo, ela começa a ver com outros olhos o mundo. O mundo, para mim é uma coisa, para ele é outra coisa, para ele é outra coisa, para ele é outra coisa. Porque existem os filtros. Os filtros são o quê? Meus valores, tudo que eu vivi. Né? Eu posso ver uma cena e eu posso me emocionar e a outra pessoa pode passar direto. Um mendigo pedindo esmola na rua, para uma pessoa pode ser normal, para outra pode ser um choque, para outra ela pode se emocionar, ficar com pena, sabe? Então, qualquer coisa é diferente de uma pessoa para outra. A gente tem que aprender somente a entender quais são as crenças que eu tenho sobre mim mesmo. Porque só assim eu vou entender onde é que eu quero chegar e mudar essa crença. Eu tenho que acreditar que eu sou capaz, tenho que acreditar que eu sou, né? Tem as crenças de capacidade e tem as crenças de merecimento. Eu mereço. Tem gente que acha que não merece. Tem gente que acha que não merece ficar limpo. Tem gente que acha que não merece ficar rico. Tem gente que acha que não merece um homem bom ou uma mulher boa. Tem gente que acha que não merece. Então a crença do merecimento são 3 crenças básicas. A crença do merecimento, a crença, né, do pertencimento, de se você acredita que você pode ter ou não, né? E a crença de identidade. Então, será que eu acredito que eu mereço mudar? Acredito que eu mereço ter uma casa massa, um carro massa, sabe? É uma crença. Se eu acredito que eu não mereço, eu não vou ter. Se eu acredito que eu não mereço alguma coisa, eu não vou ter aquela coisa. Você não merece. Você pode até conseguir. Aí você se auto-sabota inconscientemente e você acaba perdendo aquilo. Porque você acredita que, no fundo, você acredita que não merece. Então você consegue finalmente comprar o carro dos seus sonhos. Mas no fundo você acredita que não merece. Querendo ou não, você vai dar um jeito de acabar com aquele carro. Ou numa batida, ou vendendo o carro, ou arrumando uma dívida para pagar com o carro. Alguma coisa você vai fazer para acabar com o carro. Então as crenças, elas regem a nossa vida. Regem a nossa vida. Tudo que eu creio, tudo que eu acredito é. Cada um aqui chegou até aqui por aquilo que você acreditou até hoje. Então a gente precisa entender que a gente precisa mudar nossas crenças, ajustar a nossa mente, começar a buscar novas informações, alimentar aquilo que eu disse. Eu tive lembranças tristes na minha mente, lembrança triste, aí eu tenho uma lembrança alegre. Né? Um aniversário, alguma coisa, porque marca, tem lembranças alegres que marcam também. Aí eu tenho uma lembrança alegre. Aí depois na minha casa tem briga, discussão, não sei o que, separação dos meus pais, não sei o que, briga, abuso, levei uma surra, entrei no mundo das drogas, não sei o que, aí tem
um momento ali alegre. Então tem muito mais momentos tristes do que alegres. O que é que a gente tem que fazer? Pegar e começar a empilhar momentos felizes. Qualquer momento feliz que a gente tiver, a gente tem que celebrar, comemorar, né? Com muito cuidado, nós que somos adictos, mas devemos celebrar. Porque esse momento, por exemplo, uma visita de uma filha, tem que celebrar, tem que se alegrar e tem que gravar aquilo ali, para que se transforme em mais uma crença aqui, ó, pum, em cima das coisas tristes que a gente já passou, né? E aí, outra coisa feliz, começa a arrumar, conseguir um emprego, pum, comemora, sabe? Tô aqui na igreja, louvando a Deus, me entreguei a minha vida a Jesus, pá, comemora. E aí, algumas coisas vão acontecer na vida, daqui a pouco você vai ter mais memórias boas do que ruins. Mas para isso, a gente precisa acostumar a nossa mente a se alimentar de coisas boas. Vai ali, bota uns filmes bons, bota filme de comédia, mas não vai assistir mais coisa de desgraça, de filme de terror, de guerra, não. Sabe? Quando a gente ri, a gente libera vários hormônios, né, na nossa mente, ocitocina, serotonina, na nossa mente, que faz com que a gente se sinta bem. Então a gente tem que buscar sorrir mais, comemorar mais, e assim a gente vai criando novas crenças na nossa vida. Então, qual é a crença que eu tenho de mim mesmo? Eu acredito lá no fundo que eu mereço a recuperação. Eu acredito lá no fundo que eu posso me recuperar. Eu acredito lá no fundo que eu tenho condições de ter uma família massa quando eu sair daqui, sabe? Um trabalho massa quando eu sair daqui. Se eu ainda não acredito, eu preciso fazer coisas para que eu comece a acreditar nisso. Eu começo a pegar pequenos vieses, pequenas coisinhas que me fazem que eu estou melhorando, sabe? Quem está aqui na clínica já está há alguns dias, né? Limpo. Então já é motivo para comemorar. Cada dia que a gente abre os olhos já é motivo para comemorar. Aquilo que eu falei uma vez, eu vou repetir. Se lhe desse R$1 milhão, agora você não ia ficar feliz? Ia. Mas se não abrisse os olhos amanhã, você ia querer esse dinheiro? Não. E por que a gente ainda abre os olhos chateado, com raiva, ingrato? A gente precisa comemorar, porque vale mais abrir os olhos do que R$1 milhão. Vale mais abrir os olhos do que R$1 milhão. Então a gente precisa ser grato, praticar a gratidão, sabe? O tempo todo. Quanto mais a gente reclama, mais a gente emite outros tipos de hormônio, como o cortisol na nossa mente, o hormônio do estresse. E aí o que é que ocasiona? Você acha mais estresse, né? Se a gente for falar aqui de lei de atração e tal, quanto mais você fica com raiva, ou chateado, ou reclamando, parece que vai aparecendo mais coisas para você ficar com mais raiva, mais chateado. Então a gente tem que começar o nosso dia buscando essa gratidão do R$1 milhão. Lembra sempre disso, rapaz, abrir o olho, vale mais que R$1 milhão, então pronto, tá valendo. Buscar isso logo quando a gente acorda, porque se alguma coisa der errado, a gente levanta da cama, der uma topada, parece que as coisas vão dando errado. Então quando a gente acorda, respira, agradece a Deus, né? E aí faz as suas orações pro seu poder superior, o meu é Jesus. Faz as suas orações, começa a melhorar, aí você vai criando novas crenças. E aí você vai vendo, né? Você vai vendo as coisas acontecerem, você vai vendo as coisas melhorarem, e aí vai alimentando essas crenças boas. Vou repetir, existem crenças boas e crenças ruins. A gente precisa alimentar as boas no nosso dia a dia, todos os dias, sabe? Então a crença é isso. E toda crença é autorrealizável. Aquilo que você acredita que vai ser, será. Só que precisa acreditar de todo o coração, de assim, sem dúvidas. Da mesma forma que você acredita que se eu soltar isso aqui vai cair no chão. Da mesma forma. Se você acredita da mesma forma da lei da gravidade, você vai chegar lá. Você vai dar um jeito, as coisas vão acontecendo. E aí, de repente, quando eu saí da clínica, eu sei lá como é que ia ficar a minha vida. Eu saí daqui, não tinha nem R$1 no banco. Minha família, ninguém me apoiou. Nada. Então, 12 anos depois, eu tenho uma empresa, estou trabalhando aqui como terapeuta, né? Eu tenho uma família, eu comprei uma casa, eu comprei uma moto, comprei o carro, só que eu vendi o carro para comprar a casa agora. Mas depois eu vou conseguir comprar, eu creio, eu tenho uma certeza absoluta que eu vou crescer e eu vou conquistar. Mas é uma crença minha. Qual é a crença que você tem sobre a sua vida?
sabe? Ah, eu vou sair daqui e vou voltar a usar. A gente de manhã falou sobre as reservas. Se você ainda tem reserva, achar que ainda pode usar um pouquinho, você vai usar, porque é uma crença. É uma crença sua, sabe? Então você precisa alimentar a crença que diz, meu irmão, já deu. Eu quero outra vida para mim. Outra vida, completamente diferente dessa. Outra. Aquele Leudo, por exemplo, de mim, morreu. Eu não conheço ninguém mais daquela época, ninguém. Por quê? Porque eu isolei, eu quebrei meu chip, eu desfiz todas as minhas redes sociais, eu mudei completamente. Porque se não for assim, você vai deixar assim, ó, só uma brechinha. Imagine uma represa gigante, com muita água, bilhões de litros cúbicos, né, de água. Basta uma brecha, meu amigo, para destruir tudo. Então a gente não pode deixar brecha. Ah, porque é meu amigo. Não. E não precisa mentir, diga a verdade, meu irmão. Eu estou em recuperação, não quero mais. E desculpa, mas eu vou ter que me afastar. Pronto. Que as pessoas, elas podem ficar com raiva de você. Eu não estou nem preocupado quem ficou com raiva de mim, quem não ficou. O problema dele é a vida deles, meu amigo. E a minha vida é minha. A minha vida é minha. Quero lá saber de amizade desse tipo, sabe? Local, eu me mudei. Talvez muitos não consigam mudar o local onde moram. Mas se puder, mudem. Alugue um kitnet longe do lugar onde você usava. Longe. Sabe, eu me mudei, eu morava em Fortaleza, eu vim morar no Eusébio, eu não conhecia nada no Eusébio, nem ninguém. E eu não tinha mais contato de ninguém. Então, eu mesmo fui dificultando para que eu não conseguisse mais usar. Porque quanto mais fácil, se você é doido por Coca-Cola e você abre a geladeira para beber água e tem Coca-Cola, meu amigo, você vai beber Coca-Cola. Você pode até resistir um pouquinho, mas depois você fica precisando abrir assim, bem geladinho, né? Então, você vai acabar bebendo a Coca-Cola. Agora, se você abre a geladeira, não tem Coca-Cola, né? E se você não tem dinheiro para comprar Coca-Cola, é mais difícil. Ou então, se o mercadinho que tem Coca-Cola é bem longe, é mais difícil. E eu não estou falando de Coca-Cola, né? A gente precisa entender. E assim, eu divaguei um pouco, mas voltando para as crenças, eu vou repetir e vou abrir aqui para que vocês compartilhem. Qual é a crença que você tem de você mesmo? Você crê realmente que você é capaz, que você merece e que você vai conseguir sair dessa? Só por hoje.